Hebreus capítulo 10, o versículo 36. Diz assim a palavra do Senhor: vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque, ainda dentro de um pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Oremos. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz, tua palavra que fortalece a nossa fé, quando ouvimos, quando guardamos no coração, quando praticamos. Fala conosco, Senhor, fala a tua igreja, fala aos nossos corações, que possamos, como louvamos aqui, Senhor, romper em fé, que saiamos daqui com a nossa fé renovada, fortalecida, Senhor, ainda que esteja do tamanho de um grãozinho de mostarda, meu Pai, estando em Ti, Senhor, milagres acontecem. Em nome de Jesus, toma em Tuas mãos a minha vida, ó Deus, minha boca, o Senhor o fez, Senhor, são das palavras, Senhor, que estão no Teu coração, a revelação, nada de mim, que eu diminua, que o Senhor cresça. Pai, a mim eu declaro sim a total dependência de Ti. Mostra, direciona, responde, revela, Pai. Em nome de Jesus assim oramos e Te agradecemos. Amém. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem se assentar. Estamos no final do capítulo 10 de Hebreus, o qual não temos como saber exatamente quem escreveu o livro de Hebreus, mas ele diz, no final, falando sobre o apelo para o passado, lembrar do passado e a recompensa que não irá tardar. E a recompensa que nós temos é a salvação. E o texto inicial que nós lemos, ele diz, olha, nós precisamos perseverar, porque ele está falando no versículo 35, olha, portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela terá grande recompensa. Muitos hoje, por causa das adversidades, por causa das ameaças, das tempestades, das ofertas do mundo, muitos estão perdendo a confiança. A Bíblia muito fala sobre fé, a Bíblia muito fala sobre confiar. Não perca a confiança, ela terá uma grande recompensa. Ainda que muitos estejam perdendo a confiança, não estejam mais confiando em Deus. Ah, pastor, eu oro, eu busco, eu clamo, mas nada muda, as coisas continuam da mesma maneira. Tem que perseverar, tem que continuar confiando, porque Ele é Deus e Ele sabe a hora certa, o momento certo de agir, ainda que muitos ao nosso redor estejam perdendo a confiança. Confia no Senhor de todo o teu coração, não estribes no seu próprio entendimento, diz Provérbios, Salmo 37:5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Confia no Senhor, vai vir o choro, vem a tempestade, vem a adversidade, mas não vai vir o abalo, você não vai se abalar, porque permanece para sempre. Então muitos estão perdendo a confiança, mas ele diz, não percam a confiança de vocês, terá uma recompensa. Só que a recompensa não são coisas aqui nesse mundo. Aqui nós temos a provisão de Deus, aqui nós temos o sustento de Deus, nada vai nos faltar porque Ele é o nosso pastor, tanto que Ele está dizendo, vocês precisam perseverar, diz o versículo 36, perseverar, manter nesse caminho, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Quando nós perseveramos em fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, quando nós perseveramos em continuar nesse caminho que é estreito, que é um caminho de renúncia, é um caminho de
cruz, tomar a sua cruz, mas de seguir ao Senhor. Persevere, vocês precisam perseverar, porque farão a vontade de Deus e vai alcançar a promessa. Aquele que prometeu garante, aquele que falou ele vai cumprir. Não há impossíveis para Deus em nenhuma das suas promessas. Então persevere. Jesus ensina isso. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Será salvo. Estamos falando de salvação. Então ele está falando a mensagem nessa manhã. É pela fé. Só uma maneira de conseguirmos perseverar. Não é confiando na própria força, não é confiando nos amigos, não é confiando no homem, não é confiando mas é confiando em Deus, confiando no Senhor, e você vai perseverar, vai fazer a vontade de Deus. Não permita que nada impeça você de fazer a vontade de Deus. Qual o seu chamado? Qual o seu talento? O que Deus colocou nas nossas mãos não pode ser enterrado. Foi dado pelo Senhor, pelo Espírito, né? Ele dá conforme, né, lhe aprouver os dons, os talentos, mas não enterre. Por isso que ele diz aqui, precisamos perseverar, porque, diz o versículo 37, ainda dentro de um pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Jesus ensinou tantas passagens sobre a sua vinda. Jesus ensinou parábolas, 10 virgens, chega o noivo, 5 prudentes, 5 imprudentes, acabou o óleo. Aquele que, em pouco tempo disse que vem, virá e não vai demorar. Jesus está voltando. Basta olharmos, os acontecimentos, os noticiários, não sabemos ainda, não sabemos a data. Pode não ser agora, dentro da nosso período, não sabemos, pode ser amanhã, pode ser hoje, não sabemos. O que nós sabemos é que aquele que vem virá e não irá demorar. Por isso precisamos perseverar para esse grande dia, sua fé estar alicerçada nele, e você poder dizer, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, porque a coroa, Paulo ensina, está preparada para aqueles que amam a sua vinda. Timóteo capítulo 4, versículo 7, ele diz, combati o bom combate, guardei a carreira, mas eu encerrei a carreira, guardei a fé, e a coroa está preparada para aqueles que amam a sua vinda. Jesus está voltando, então persevere, continue perseverando. Jesus está voltando, e ele vai dizer, o meu justo viverá pela fé. Guarde essa palavra, pela fé. É o nosso modo de vida. O justo viverá pela fé, Abacuque capítulo 2, versículo 4, citado em outras passagens, Romanos 1,17, Gálatas 5, o justo viverá pela fé. Aqui em Hebreus capítulo 10, 38, é o modo de vida. Só uma maneira de nós não retrocedermos, de nós não desviarmos, de nós perseverarmos, é pela fé. É o nosso modo de vida. É viver de glória em glória, de fé em fé. Por isso que ele diz, olha, se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Quantos estão retrocedendo? Quantos estão perdendo a confiança? Quantos estão deixando de perseverar? E esquecem que Jesus ensinou, aquele que tira a mão do arado não é apto para o reino de Deus. Não podemos dar meia volta, não podemos olhar para trás. Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completar a obra até o dia de Cristo. Então a palavra nessa manhã é viver pela fé e não retroceder, porque não vai agradar a Deus. Quantos iniciaram? Quantos serviram? Quantos louvavam, pregavam? Quantos ensinavam? Mas retrocederam. Estão longe dos caminhos de Deus, estão longe dos caminhos do Senhor. Por isso ele diz no versículo 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem
para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Você pode declarar isso comigo? Eu não sou dos que retrocedem para a perdição. Aqueles que retrocedem, aqueles que voltam, meu amado irmão, estão caminhando para a perdição. Voltam para o caminho que é largo, para o caminho que muitos passam por ele, mas no final são caminhos de morte. Continue nesse caminho. Jesus ensinou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Não retroceda, continue, você é da fé para a preservação da alma, você está preservando, você está lutando, você está trabalhando para preservar, para guardar a sua alma, tanto ensinado pela Bíblia, tanto ensinado por Jesus, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Preserve a sua alma, pode vir o que for, a tempestade que for, a oferta que for, você vai guardar essa palavra. Eu não sou daquele que retrocede. Eu não sou desses que estão caminhando para a perdição, mas eu sou da fé que luta, que trabalha para a preservação da alma. Em Hebreus capítulo 11, ele vai falar exatamente sobre a fé. Uns chamam a galeria dos heróis da fé, outros chamam o capítulo da fé. Já no versículo 1 ele dá uma definição sobre a fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. E agora, a partir do versículo 4, ele vai começar os exemplos da fé. Falamos aqui no momento do ofertório o exemplo de Abel, da fé de Abel, no tocante às ofertas. Então, nós estamos falando sobre aqueles que não retrocedem, porque têm fé, porque mantêm, zelam pela sua fé. Eu fico feliz porque estamos aqui nessa manhã. Você veio para a EBD, você veio ouvir a palavra, você veio cultuar a Deus, porque quando estamos aqui, ouvimos a sua palavra, você está em casa ouvindo essa palavra, porque a fé vem pelo ouvir. Romanos 10:17, ouvir da pregação da palavra de Cristo. E aqui ele vai trazer exemplos de homens de fé. Não lerei todos, mas eu quero compartilhar alguns. Ele diz no versículo 5, pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Pela fé. Nós conhecemos dois homens, diz a Bíblia, que não passaram pela morte, Enoque e Elias. E Enoque, pela fé, foi levado, não passou pela morte, não foi achado, não foi encontrado, porque Deus o levou. Só que é interessante que diz que ele obteve testemunho antes de ser levado. O testemunho dele, por causa da sua fé, é de alguém que agradou a Deus. Então, pela fé, eu tenho certeza que você não vai retroceder, você não vai desviar, você não vai ser aqueles que caminham, que retrocedem para a perdição, mas você é da fé para aquele que permanece na preservação da sua alma. Mas pela fé, temos que agradar a Deus. Ele diz aqui, Enoque, antes de ser levado, Deus olhou, Deus conhece os corações, e o que fica registrado, alguém que agradou a Deus. Agrade ao Senhor através da sua fé. É o que diz o versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa, que galardoa aqueles que o buscam. Então, se você busca a Deus, tem que ter fé e crer que Ele existe. E quem busca, o Senhor irá encontrar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, de Jeremias. Depois leia capítulo 29, versículo 13, capítulo 33. Depois leia. Ele diz, então, pela fé,
uma característica que aqui fica registrada: agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Antes dele ser levado, ficou conhecido, ficou registrado que ele agradou a Deus. Agrade a Deus, tema ao Senhor, e assim tenha certeza que você está mantendo, zelando a sua fé. E versículo 7, pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Cita também Noé, que pela fé foi instruído por Deus. Poderia não ter construído a arca, poderia ter ouvido a voz, e ter ido para o outro lado. Por exemplo, Jonas ouviu a voz, teve o encontro, teve a direção, vai até Nínive e pregue, mas vai para a direção contrária. Pela fé, Noé ele ouve, Noé ele obedece. Noé foi instruído das coisas que você não via, como diz aqui, ele não viu nada disso. Ele foi instruído a respeito dos acontecimentos que ainda não se viam, mas ele era temente a Deus. A fé nos traz temor a Deus. Hoje você não está vendo, hoje você pode não estar vendo, consegue ver o escape, não consegue ver a porta, mas tema ao Senhor, e na hora certa vem a salvação, vem a porta aberta, vem o cessar da tempestade, o dissipar da tempestade, e grande será a bonança. Tema a Deus. Noé não via, não tinha como ver, contemplar, construiu uma arca, uma grande barca, em solo, mas ele temia a Deus. Sendo temente a Deus, ele obedeceu, ele construiu para a salvação da sua família. Então, pela fé, continue perseverando, continue orando, continue obedecendo. Pastor, o que eu estou fazendo é coisa de... olha, não dá para entender, não tem lógica humana. Construir um barco aqui no meio do deserto, construir um barco na terra. Continue orando, Deus falou, Ele vai cumprir, e vai ser para a salvação de você, da sua casa, da sua família. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Pela fé, obediência. Pela fé, nós vemos aqui temer a Deus. Então, vamos falar pela fé algumas características. Enoque agradou a Deus. Noé obedeceu, era temente a Deus. E o versículo 8, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque Abraão guardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Conhecemos a história. Deus fala para Abraão, ainda era Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. E aqui nós vemos, foi pela fé, ele obedeceu, recebeu como herança. Mas olha que interessante, mesmo tendo fé, peregrinou, habitou em tendas. A fé não nos isenta de momentos difíceis, mas com ela, com a fé em Deus, nos momentos difíceis, nada vai te faltar. Deus enriqueceu Abraão, Deus deu tudo a ele, tudo o que ele precisava. Vitórias, conquistas, tudo o que ele precisava. Mas ele teve que tomar uma atitude difícil. Sair da sua parentela, da sua terra, de um momento de conforto, tinha tudo, e herdar as coisas do pai, mas saiu, e pela fé, ele peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitou em tendas,
era cansativo. Ficou habitando, peregrinando, conhecemos a história, mas teve a provisão, o milagre de Deus, né? Abraão, Deus faz uma aliança com Abraão, aliança abraâmica. Deus faz uma aliança. Abraão olha para os céus, olha as estrelas, olha para as areias do mar, assim será a tua descendência. Aí conhecemos a história. Já sou velho, achou que seria através, né, do seu moço, seu criado, mas não. Depois fez ali, né, tentou dar um jeitinho com Agar. Conhecemos a história, mas Deus cumpriu a promessa. Sara, eles mesmo sendo já em idade avançada, mesmo ela sendo estéril, diz aqui o versículo 17, o versículo 11, pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Pela fé, milagres vão acontecer. Pode vir um parecer, pode vir meu amado irmão, tudo difícil, pode ser impossível aos nossos olhos, mas o nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus que abre os olhos aos cegos, né? Faz o surdo ouvir, faz a estéril mãe de filhos. Pela fé, recebeu poder, tem poder de Deus pela fé. Tudo é possível para aquele que crê. Meu amado irmão, continue perseverando, não desista. Ou seja, nós vemos aqui que também vai falar de Sara, idade avançada, condições adversas, impossível, né? Era estéril, mas pela fé, a própria Sara recebeu poder. Continue crendo, né? A palavra de Deus, Deus, Ele é todo poderoso. Nessa manhã nós possamos viver pela fé, de uma maneira verdadeira. Pode ser impossível para nós, pode estar frustrado, pode, meu amado irmão, pela fé, tenha certeza que Ele é fiel, considere fiel aquele que fez a promessa. Se Ele falou, Ele vai cumprir, Ele é todo poderoso. Efésios capítulo 3, versículo 20, ora, Ele é poderoso, né? Ele é todo poderoso, muito além do que aquilo que pedimos, do que aquilo que pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, Ele é todo poderoso. Então tem que ser pela fé. Própria Sara, mesmo não podendo ter filhos, já sendo idosa, não sei qual o seu impossível, não sei qual o seu sonho, não sei qual a sua, mas pela fé tudo é possível para aquele que crê. Exemplos. Então Abraão nos ensina que Deus, a cidade dele era o Senhor, né? Versículo 10, Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. A própria Sara, né, vemos aqui, sendo idosa, recebeu poder para ser mãe. Ou seja, Efésios 3, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, do que aquilo que pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios 3:20. Então nós vemos aqui, por isso, versículo 12, também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Deus faz assim. Pode ser que você esteja praticamente morto, e não estamos falando fisicamente. Abraão já era avançado em idade, já não tinha mais o vigor físico, já não era mais aquele jovem, aquele menino, mas desse homem, que ao olhar de todos parecia estar quase morrendo, Deus fez dele a promessa se cumprir. Deus fez dele, saiu dele uma posteridade numerosa como as estrelas do céu, como as areias do mar. Pode ser que você tenha entrado por aqui, ou conheça alguém que esteja assim, quase morrendo, acha que acabou, mas pela fé Deus vai multiplicar, Deus vai abrir o mar, Deus vai mover o sobrenatural, mas tem que ser pela fé. Versículo 17, mais um ponto de Abraão. Pela fé, Abraão, quando colocado à prova,
ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Lembra? Está lá em Gênesis. Por leia o capítulo 21, capítulo 22. Deus chama, Deus prova a fé de Abraão. Abraão, vá até Moriá e sacrifique o seu filho. E é interessante que não era um qualquer filho, era o filho dele, com Sara, exatamente esse, que não era dado, né, que não foi colocado ali por Agar, que não era o filho da promessa, aquele que foi dado com Agar, que não foi dado com Agar, mas foi dado com ele, com Sara, com a sua esposa. Mas ele vai e fala: olha, sacrifica, entrega. E ele obedeceu. Se levantou de madrugada, preparou suas coisas, seu moço, levou Isaque. Conhecemos a história. Chegou no monte, após uma longa viagem. Aí, olha, agora só eu e Ismael, só eu e Isaque. Ninguém mais sobe. Ele sobe com Isaque. A Isaque pergunta: olha, está aqui, mas está tudo preparado, mas cadê o cordeiro? Deus proverá. Deus proverá. E quando ele levanta aquela faca, né, o anjo brada, o Senhor brada, fala: olha, Abraão, não faça isso. Por quê? Porque muitos costumes daquela época, nós vemos reis que sacrificaram seus filhos a falsos deuses, Moloque. Mesmo Deus falando que isso é uma prática reprovável, reis de Israel sacrificaram seus filhos. Manassés, queimaram seus filhos, rei Manassés. Só que Deus não quer isso, tanto que Deus não permitiu, mas queria ver a fé de Abraão. Deus não queria que, pelo contrário, estava provando a fé dele, tanto que não permitiu e falou: olha, não, Abraão, agora eu sei que temes a Deus. Tema ao Senhor, pela fé tema ao Senhor. Daqui a pouco surge ali, né, aquele bezerro, aquele carneiro pronto para o holocausto, e assim nós cremos. Abraão considerou que Deus é poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, né? Ou seja, a promessa é com ele, a promessa é nele. Deus se for, vai ressuscitar. Tenha fé, que se Deus falou, vai cumprir, mas obedeça, entregue o Deus que Deus requer. Não fica mitigando, não fica, mas é meu filhinho, é o da promessa. Se não for ele, Deus não vai poder fazer mais nada. Olha o que diz: pela fé. Foi colocado à prova, ofereceu Isaque. Porque ele acreditava que Deus poderia ressuscitar ele. Que fé, pai da fé. Abraão considerou que Deus era poderoso. Qual o teu impossível hoje? O que tem tirado o seu ânimo, o que tem tentado enfraquecer a sua esperança? O justo viverá pela fé. E o texto não acaba. Vou trazer apenas mais alguns exemplos. A fé nos faz abençoar, né? Vemos aqui Isaque, né? Versículo 20, pela fé. Igualmente, Isaque abençoou Jacó e Esaú a respeito de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos. Ou seja, pela fé, você vai ser usado para abençoar. Eles abençoaram seus filhos sobre as coisas que estariam por vir. Isaque, Jacó, abençoou seus filhos, cada um deles. Está lá em Gênesis registrado. José, versículo 22, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito dos seus próprios ossos. Lembra? José falou: olha, estou morrendo, estou chegando, mas quando o povo voltar, pela fé. O povo estava no Egito por causa da fome, conhecemos a história. Perdoou seus irmãos, foram lá, né, família, trouxeram sua família, mas José sabia pela fé que voltariam à terra da promessa. Aí ele fala: olha, levem meus ossos. Tantos exemplos de fé.
Moisés, versículo 23, depois de nascer foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito, não temeram o decreto do rei. Pela fé você não vai temer, você vai temer a Deus. Pela fé, meu amado irmão, nós temos muitos exemplos aqui, né? Sendo homem feito, Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Nós não podemos, pela fé, se permitir ser misturado com o mundo. Ou você é filho de Deus ou não é. Quantas coisas, quantos exemplos nós temos aqui sobre a fé. Versículo 29, pela fé, os israelitas atravessaram o mar vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Tem coisas que só podem ser feitas pela fé. Se forem tentar serem feitas sem fé, vão perecer. Está lá, Moisés, né? Fere as águas, Moisés vê as pragas no Egito, e agora, lá em Êxodo 15, eles entoam um lindo cântico, porque Deus deu o livramento, quiseram fazer a mesma coisa, quiseram seguir o mesmo caminho, só que sem fé. Sirva a Deus, sirva o Senhor, e grande será a vitória. O mar vai se abrir, você vai entoar o cântico da vitória, você vai declarar o que Moisés e o povo de Israel declararam, que está registrado lá em Êxodo 15, né? O Senhor então entoou Moisés e o povo de Israel: o Senhor é o meu cântico, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha salvação. Fez exatamente isso aqui, lançou no mar os cavaleiros. Está lá em Êxodo 15, é pela fé, atravessaram o mar vermelho. Não tente fazer as coisas de Deus sem fé. Versículo 30, pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Conhecemos também essa história, muralhas fortificadas, muralhas nas quais o povo de Jericó colocavam a sua confiança. A ordem de Deus foi: rodeia 7 dias. O povo obedeceu e aquelas muralhas caíram, aquelas muralhas ruíram. Hoje nós cantamos, né? Vem com Josué lutar em Jericó. Pela fé eu creio que você vai obedecer e as muralhas vão cair por terra, as fortalezas inimigas vão cair, vão ruir, vão cair, vai ter salvação, diz o versículo 31, pela fé Raabe a prostituta não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Teve fé. Uma prostituta, ela acolheu aqueles espias, teve pela fé, não foi por peninha, não foi com o tadinho deles, porque se pegam ela, acolhendo os espias de Israel, ela seria morta, mas pela fé. E que mais direi? Versículo 32, certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Pela fé milagres acontecem. Tantos exemplos aqui, Gideão, Davi, que venceram exércitos. Nós vemos aqui por meio da fé, né, conquistaram reinos, praticaram justiça, né, fecharam a boca de leão. Quantos exemplos de fé! E às vezes a nossa fé pequenininha, por causa de um leão que está rugindo, por causa de um gigante que está trazendo uma ameaça, extinguir a violência do fogo, Sadraque, Mesaque e Abidnego, tantos exemplos de fé. Da fraqueza tiraram força, pela fé, da fraqueza você vai tirar força, o fraco vai declarar no Senhor: eu sou forte. Mas eu não posso encerrar essa mensagem, tem bênção pela fé.
tem vitória, tem milagre, mas, como eu disse no início, eu não posso encerrar aqui. A fé não nos isenta de adversidade. Muitos que tiveram fé também passaram momentos difíceis. E o texto encerra dizendo, versículo 35, a parte B, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio de espada, andaram como peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados, o mundo não era digno deles, andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Traz exemplos também de homens de fé, mas que foram cerrados ao meio, por exemplo, diz a tradição, Isaías. Diz, homens que foram apedrejados, Paulo. Diz aqui, homens que foram mortos ao fio de espada, Tiago. Tantos exemplos. Tinham fé? Tinham. Foram ameaçados, passaram um momento, mas não negaram a fé. Eles entram nessa galeria, foram torturados, mas eles não abdicaram a fé, foram apedrejados. Paulo foi apedrejado, dado como morto. Estevão foi apedrejado até a morte, mas olhou e viu o Senhor assentado à destra de Deus, contemplou a glória de Deus. A fé não nos isenta de momentos difíceis. Até que ponto vamos manter a nossa fé? Foram afligidos, passaram necessidades. Paulo escreve isso, um homem de fé. Tanto sei estar humilhado como exaltado, fartura como escassez. Está em Filipenses capítulo 4, versículo 12. O 13, nós conhecemos. Mas ele diz, olha, passei tanto escassez, fartura, momentos difíceis, momentos bons. Por isso que aqui nós vemos, ele está dizendo, olha, o mundo não era digno deles. Homens que tinham fé, tiveram fé, mas não negaram a sua fé mesmo em meio às ameaças. Meu desejo nessa manhã é que nós venhamos viver pela fé, vencer barreiras, obstáculos pela fé, mas lembrar que Deus tem um propósito para cada um. Diz o versículo 39, todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E aí o capítulo 12, lerei apenas o versículo 1 e o versículo 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Encerra com Jesus, falando, olhe para o autor e consumador da fé. Homens quais o mundo não era digno, homens mas que eles tiveram bom testemunho por meio da fé, mas ali não concretizaram a promessa.
Porque tem algo melhor, tem algo maior, tem a salvação. Jesus, ele em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou aquela cruz sem se importar com a vergonha. Meu amado irmão, não se importe com essas coisas, não se importe com as coisas desse mundo, mas rompa em fé, como ele diz aqui, para que vocês não se cansem, não se desanimem, que nessa manhã você tenha o renovo, o fortalecimento da sua fé. Se você está cansado, Deus vai te fortalecer. Se está desanimado, Jesus fala, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então não desista, não desanime, continue crendo, continue perseverando, continue, porque colocando os seus olhos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nosso Senhor. Coloque-se de pé, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. É pela fé. Se creres, verás a glória de Deus. Vamos orar, ó Deus, em nome de Jesus. Ao ler, ó Deus, esse capítulo, homens, mulheres tiveram fé. Que o Senhor vê em nós, o que temos escrito, Senhor. Qual o legado que temos deixado, qual o exemplo de fé que temos dado. Que possamos sempre olhar para Cristo, que é o autor, consumador da nossa fé. Pela fé, ó Deus, nós sabemos que bocas de leões são fechadas, o poder do fogo é extinguido, que o mar se abre, mas que nem sempre as coisas são feitas como nós queremos. Independentemente, Senhor, da ameaça da espada, da ameaça, ó Deus, do homem, nós devemos ter sempre fé em Ti, Senhor. Não ceder, mas perseverar, para não desanimar, para não, ó Deus, retroceder e perseverar até o fim. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Assim, ó Deus, assim como discípulos pedimos, acrescenta-nos a fé. O Senhor tanto nos ensina. Nossa fé pode ser pequena, mas também pode ser grande, admirada pelo Senhor, como foi daquele centurião romano. Uma fé admirada, uma fé que o Senhor olhou e falou: nem mesmo Israel viu uma fé tão grande como essa. Nos ajuda, Senhor, muitas vezes em nossa falta de fé, na pequena fé, mas que nós possamos guardar essa palavra, Senhor, e lembrar desses exemplos de fé, que o milagre é possível, que pela fé o Senhor faz da estéril mãe de filhos, o Senhor faz o mudo falar, o surdo ouvir, o enfermo ter a cura. O Senhor faz grandes coisas através da fé. Tanto que o Senhor perguntou antes de curar para algumas pessoas: crê que é possível? Tem fé? Assim, ó Deus, coloco nas tuas mãos cada pedido, cada oração, cada impossível. E pela fé, Senhor, nós oramos no nome de Jesus, porque o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Assim, ó Deus, oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Rompa em fé. Não esmoreça na sua fé. Não permita que as adversidades, as ofertas do mundo venham tirar. Não negocie a sua fé. Amém.